Direto da redação. Mas a questão da segurança pública, ela é muito mais enraizada no Rio de Janeiro, e agora surgiu, e é um livro muito interessante que eu recomendo a leitura, que é o livro A Narcocultura, o Brasil sob o Império do Crime. E são 11 articulistas, são 11 pessoas escrevendo esses artigos, e um dos autores, o coautor do livro está aqui conosco, tenho o prazer de receber aqui, que é o delegado ex-secretário de Segurança, o Felipe Cury, que participa aqui ao vivo do programa Direto da Redação. Delegado, prazer tê-lo aqui, tá? Prazer recebê-lo aqui no Estúdio Rio Digital. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Um prazer é todo meu estar aqui falando com vocês. Delegado, o senhor foi secretário de Polícia Civil no governo recente, saiu porque é pré-candidato a deputado federal. E esse livro, essa questão da narcocultura, ela ganha uma certa evidência em função do que a gente assiste hoje em termos de movimento cultural que surge nos morros. São bailes funks muito associados à criminalidade. Nós temos aí vários MCs presos, MC Pose do Rudo, MC Uruan, pessoal que criou ou pelo menos se criou assim a sua estrutura artística nessas comunidades. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa temática de narcocultura, se isso está associado à narcocultura. Totalmente associado. Exatamente, a narcocultura é um termo que até pouco tempo poucos conheciam, que circulava principalmente nos círculos acadêmicos e que ano passado, quando eu estava como secretário de Polícia Civil, a nossa Delegacia de Repressão Entorpecentes fez uma operação que teve como alvo esses MCs. Na verdade, falsos MCs, né, que não passam de bandidos de microfone, que exaltam, enaltecem facções criminosas. Eles são um instrumento de propaganda de grupos criminosos, no caso o Comando Vermelho, e que também servem de instrumento de propaganda, de dominação, de cooptação e de aliciamento de jovens, crianças e adolescentes para o crime organizado. Então eles criam essa estética, né, esse estereótipo de que aquele modelo de traficante portando um fuzil, uma arma de guerra, assediando a filha bonita do morador da comunidade, oprimindo o morador, andando com aquelas roupas, com melhores tênis, com aqueles cordões de ouro, que aquilo ali é a referência. Aquilo ali sim é o correto. E não o pai, a mãe, o professor, o médico, o advogado, o trabalhador da comunidade que ganha o seu pão de cada dia honestamente, que acorda cedo para trabalhar. Então eles invertem completamente a lógica e procuram assediar essas crianças e adolescentes principalmente para essa questão. E eu, como secretário de Polícia Civil, quando nós fizemos essas operações deram muita polêmica na época e surgiu uma falsa narrativa na ocasião dizendo que a Polícia Civil estava querendo criminalizar o funk. A gente não quer criminalizar nada. A gente não quer criminalizar o funk, o samba, o rock, o pop, seja lá o que for. A gente, na verdade, só mostrou. E eu, numa coletiva de imprensa lá, com vários jornalistas, eu falei, olha, isso aqui não é criminalização de funk, muito pelo contrário, não é. A gente não está criminalizando a arte periférica, a arte da favela, muito pelo contrário. Isso aqui também não é uma simples apologia ao crime, o nome disso aqui é narcocultura. Aí, quando eu falei isso realmente bugou a cabeça dos jornalistas, e eu trouxe à tona esse tema que até então realmente era só limitado ao círculo acadêmico, de estudantes de criminologia, etc. Isso realmente causou uma grande repercussão nacional e foi objeto até de matéria de grandes jornais de circulação, com 2 páginas, matéria de capa e etc. E aí a gente reuniu esse grupo, um grupo seleto, né, de delegados, juízes, promotores, advogados, juristas, etc., policiais, e cada um escreveu um artigo, um capítulo desse livro que traz realmente várias faces do que é a narcocultura. E hoje essa obra foi publicada, agora no mês passado, né, foi inaugurada, e realmente a gente trouxe para toda a sociedade brasileira o que é isso. E o mal que a narcocultura causa. Porque antes, às vezes, do tiro de fuzil, muito mais lesivo do que um tiro de fuzil são as letras das músicas desses bandidos de microfone.
porque eles vão justamente nos jovens, ou seja, gerações e gerações, né, de crianças e adolescentes que acabam sendo aliciadas para entrarem no crime organizado em facções criminosas. Delegado, essas questões ali, por exemplo, nessas comunidades, o movimento nesses shows, nesses MCs, eles movimentam a quantia de dinheiro suficiente que dê para fazer essas ostentações com joias, com carros do ano, morar em condomínios Cordões. de luxo, cordões, ou aquilo é lavagem de dinheiro de tráfico de É drogas? Como é que lavagem de funciona dinheiro. isso? Exatamente, a lavagem de dinheiro, inclusive investigações da Polícia Civil, na minha época como secretário de Polícia Civil, demonstraram isso. Por exemplo, o Comando Vermelho, eles têm uma caixinha, que é como se fosse uma poupança da facção. E uma das fontes de renda, entre venda de drogas, roubo de veículo, roubo de cargas, a exploração econômica do território, que é o que mais dá dinheiro para a facção, que é a internet, luz, gás, energia elétrica, parcelamento irregular do solo urbano, construções irregulares, transporte alternativo. Os bailes funks que são promovidos no interior de grandes comunidades, com a atuação dessas facções criminosas, movimentam milhões de reais e são também um ótimo instrumento de lavagem de dinheiro por meio de algumas produtoras de eventos envolvidas com o crime organizado. E isso fomenta a caixinha do Comando Vermelho. Essa caixinha do Comando Vermelho hoje ela é formada por múltiplas atividades, não é mais só venda de drogas, né? Não. Hoje eles já diversificaram essas A atividades. droga hoje, ela representa cerca de 10 a 15% só do faturamento das facções. O que dá dinheiro, o que realmente dá lucro, receita, é o território, é o domínio territorial. Nem todo mundo usa droga, mas todo mundo precisa usar a internet, como eu falei, a água, energia elétrica, o gás. Ou seja, as facções hoje viraram verdadeiras empresas de administração de território. Elas não ficam limitadas só ao território. Tem ali a população de bem, que é a grande maioria, imensa maioria, que mora nessas comunidades, que é oprimida, escravizada por esses grupos narcoterroristas, que é assim que eu chamo eles, e que não tem opção, mas também quem está no entorno dessas comunidades, como empresários, donos de postos de gasolina, comerciantes, quem tem um mercadinho, ou seja, até alguns condomínios, as facções criminosas estão impondo a cobrança de taxas desses comerciantes e moradores do entorno. Por quê? Eles fixam ali o domínio territorial e o instrumento que proporciona esse domínio territorial é o fuzil. Então, por isso que eu digo que o fuzil é quem porta fuzil hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, tem que ser declarado inimigo número 1 do Estado, terrorista armado, alvo eliminável. Qualquer lugar do mundo, gente, vocês falaram aqui de Nova York, de Paris, né, de várias cidades grandes do mundo, você experimenta andar com um fuzil em Nova York, experimenta andar com um fuzil em Paris ou em qualquer cidade, em Londres, essa pessoa vai ser abatida imediatamente, ninguém vai abordar não, vai ser abatida. Então, hoje, aqui, para quem não sabe, o cara que está portando um fuzil numa comunidade dominando território, na prática, essa pessoa fica 1 ano presa, portando uma arma de guerra, e volta depois portando essa arma de guerra. Então, um cara desse tem que ser realmente declarado terrorista armado, pena mínima de 30 anos se for preso, caso não seja abatido. E nessas comunidades, o senhor fala aqui, por exemplo, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, nós tivemos ali uma operação policial, que foi a Operação Contenção, com amplo apoio popular. Ela teve amplo apoio, foi muito criticada e apontada como uma das operações mais letais no Brasil, mas eu conversei com moradores, a gente teve cuidado, eu conversei e achei, pô, vai ser uma... Eu vou encontrar aqui vários moradores contestando a operação, mas não encontrei moradores dizendo o seguinte, ó, passa na minha porta aqui com um fuzil. Cara, aqui a minha filha, alguém tá crescendo aqui, o traficante se namorou da menina, a menina é obrigada a ser namorada, a tomar como esposa, né? Então, assim, tem um retrato do que acontece dentro da comunidade que é passado pelo morador, que vai um pouco distante de determinadas teses acadêmicas, né? O morador que vivencia essa realidade.
Mas o que eu pergunto aqui é o seguinte: como é que se ocupa um território, como é que se desocupa esse território, como é que se livra um território desse da exploração territorial de facções criminosas? Bom, você tocou em vários pontos importantes. O primeiro deles é, eu criei a Operação Contenção quando era secretário de Polícia Civil, justamente para conter esse avanço, esse domínio territorial do Comando Vermelho em algumas áreas no Rio de Janeiro. A operação ganhou uma envergadura maior porque ficou detectado nas investigações da Polícia Civil que o QG nacional do Comando Vermelho é no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Então, depois de um ano de investigação, nós fomos fazer essa operação lá para cumprir 180 mandados de busca, 70 mandados de prisão, e a operação teve uma intensa resistência por parte dos marginais, porque as nossas informações de inteligência eram muito precisas. Então, nós chegamos muito perto das lideranças. E quanto mais inteligência a gente tem numa área crítica dessa, a lógica é inversa. O pessoal fala, tem inteligência, eu não disparei um único tiro. A lógica numa área conflagrada é inversa. Quanto mais inteligência você tiver, mais precisa sua informação, mais resistência você vai ter, porque você vai chegar mais perto das lideranças. E exatamente foi o que aconteceu. A operação foi muito bem planejada. A gente tinha ali cerca de 2.000 marginais portando fuzis, ponto .50, ponto .30, drone jogando bomba na cabeça dos policiais. Drones também? Tinha drones? Tinha drone jogando bomba na cabeça dos policiais, minas terrestres, eles com aquelas táticas de guerrilha, com aquelas roupas camufladas, coletes balísticos, ou seja, totalmente preparados naquele ambiente que eles já conhecem há muito tempo, e os policiais também muito preparados tiveram essa intensa resistência. 117 narcoterroristas foram neutralizados, mais de 100 foram presos, centenas de fuzis apreendidos, e aí você falou assim, foi considerada a operação mais letal do mundo. Eu também criei e coordenei a operação menos letal do mundo, que prendeu 643 pessoas em 24 horas no estado do Rio de Janeiro, que é a Operação Espoliador, que é uma operação de combate a roubos e latrocínios em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, você vê que quando a gente faz uma operação em área com atuação de facção, a resistência é absurda. Quando a gente faz a operação, que foi essa Operação Espoliador, em área sem ser com atuação de facções, ou seja, em áreas controladas, nós não disparamos um único tiro. Então, a escolha, quem escolhe o confronto é o criminoso. A reação da polícia depende da ação do criminoso. E justamente essa aprovação da operação pelos moradores das comunidades, que vão justamente contra a todas as teses acadêmicas, você tocou nesse ponto importantíssimo, é porque, pela primeira vez, o morador da favela teve voz sem intermediários. O morador da favela, por meio das pesquisas que fizeram, se eles aprovavam ou não a operação, 90% dos moradores aprovaram as operações, a Operação Contenção. E sabe por que eles aprovaram? Porque eles não aguentam mais ser oprimidos, escravizados, né? Viver com um fuzil na porta da sua casa, como você falou, ter a sua filha assediada, ter a barricada, não poder um parente dele que mora numa área com a atuação de uma facção rival ir na casa dele e ele também ir na casa lá do parente visitá-lo. E aí o morador pela primeira vez conseguiu ter uma voz sem esses falsos especialistas de segurança falarem por eles, sem os falsos intelectuais falarem por eles, sem representantes de associação de moradores dessas comunidades, são todos coniventes com os traficantes, senão eles não conseguem atuar lá, eles têm que ser coniventes, então eles também não falaram por eles. Esses pseudo-intelectuais, ativistas e os narcoativistas. Pela primeira vez, todo esse pessoal que sempre se arvora em falar na televisão, né, que falar que a polícia foi truculenta, que a polícia foi isso, que a polícia foi aquilo, essas pessoas, os moradores falaram sem esses intermediários, falaram diretamente. E aí, realmente, veio a opinião correta dos moradores, porque eles não aguentam mais. E a gente só vai mudar esse quadro no Rio de Janeiro, e que esse quadro não é mais só restrito ao Rio de Janeiro, isso já está se espalhando por todo o Nordeste, por vários estados aqui do Brasil, de domínio territorial de facções criminosas, quando a gente mudar a legislação
brasileira, a legislação penal. Porque hoje sai barato para o criminoso. Como eu falei, o cara porta uma arma de guerra, na prática ele ficou 1 ano preso. Então, enquanto a gente tiver esse quadro e uma legislação desconectada da realidade, uma legislação branda, leniente, que só favorece o vagabundo e só prejudica a população e não dá nenhuma segurança jurídica para o policial, esse quadro só vai se agravar. A gente pega o mapa do Rio de Janeiro, de todas as regiões, você plota ali as áreas de atuação de todas as facções, de grupos milicianos, você vê literalmente que a gente está sendo engolido. A gente tem na tela ali, olha. Exatamente. Tá ali a gente está sendo literalmente engolido pelas facções. E isso vai chegar, por exemplo, aqui, a região norte e noroeste fluminense já chegou e vai chegar com mais intensidade se nada for feito. O problema é que as pessoas tendem sempre a culpar as polícias. Porque a polícia é incompetente, que a polícia do Rio de Janeiro, com todos os problemas que ela tem, com todas as mazelas, com todas as dificuldades, o que nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro não é uma questão de polícia, não é mais uma questão de segurança pública. Nós enfrentamos aqui uma questão de segurança nacional, conflito armado interno. E nós precisamos de uma legislação condizente que dê essa garantia para que a gente possa enfrentar isso, porque os policiais que atuaram nessa operação, contenção, entraram lá como heróis e hoje estão respondendo por essas mortes. Não tem nenhum órgão do Estado, a instituição que tinha que defender esses policiais, que é a Defensoria Pública, não está defendendo, não. Está defendendo a família dos vagabundos que morreram. E o policial tem que gastar dinheiro do bolso para contratar advogado. Ele que se vire. Então a gente tem que mudar, para mudar esse quadro, só realmente uma reforma profunda na legislação. Delegado, nós temos um problema hoje que é a interiorização do crime, o senhor tocou nisso aí, porque hoje nós temos pequena cidade, Quissamã, que é uma cidade de 20 mil habitantes, dominada hoje por determinadas facções. São Fidélis, cidade pequena, São Francisco de Itabapoana. São Francisco está sob domínio de facções, de uma região, uma facção não entra, outra entra, um índice de criminalidade que assusta, uma cidade balneária. E eu tenho aqui algumas perguntas aqui, que eu vou ter que encaminhar, não tem jeito. O que as pessoas estão dizendo? Que muitas, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o morro desce para as festas, o asfalto vai para o morro para as festas. Pessoas de classe média que frequentam essas festas, que frequentam esses bailes funks, que fazem apologia ao crime, e muitas vezes os pais desses jovens nem sabem. Mas a pergunta que eu tenho aqui deixa eu ver aqui, é da Tânia Teixeira. Felipe Cury, como os pais podem perceber os primeiros sinais de que os filhos estão frequentando essas festas? Bom, obviamente tem que ficar atentos, né? Como eu falei, a narcocultura é um instrumento que vai cooptando essas pessoas, principalmente os jovens, para esse tipo de ambiente. Então, a gente tem, por exemplo, aquelas plataformas como Roblox, Discord. O Roblox tem salas de jogos virtuais com enaltecimento do Comando Vermelho. Dentro do Roblox? Dentro do Roblox. Investigação da Polícia Civil já mostrou isso. Isso é uma forma de narcocultura no ambiente digital. Da mesma forma que as facções exercem o domínio territorial, o território físico, o chão, o terreno, elas também, por meio da narcocultura, eles estão exercendo o domínio digital, no ambiente digital, por meio das plataformas. Todas as redes sociais, inclusive essas plataformas Roblox, criando salas ali de ambientes virtuais, enaltecendo as facções criminosas. Olha, se você matar o cara aqui, você vai ganhar um fuzil. Se você agora conseguir invadir a favela rival, você vai subir na hierarquia da facção. Isso no imaginário do jovem. Ali o joguinho do Roblox é esse joguinho aí, não é? Exatamente. Olha, meu Deus do céu, tropa do general... Exatamente. Isso são investigações da Polícia Civil já combateram isso. Então, eu estou vindo agora como candidato a deputado federal e eu já tenho 16 projetos, propostas em todos os sentidos de combate a crimes de rua, combate a crime organizado ultraviolento e de combate à narcocultura digital. Porque isso é um grande mal que as pessoas não têm a noção, e como a nossa Tânia falou muito bem,
isso entra no quarto, dentro da sua casa, no celular do seu filho. O inimigo está dentro da sua casa e você não está nem vendo. É isso que eu ia perguntar ao senhor, delegado. Estou com a Mariana Teixeira aqui de Macaé, que ela está perguntando, essa daí é Tânia, essa daqui é a Mariana, também de Macaé, né? Uma coincidência. Tem mais gente de Macaé perguntando aqui, mas pode perguntar. As redes sociais se tornaram hoje a principal ferramenta de expansão à narcocultura. E como enfrentar esse cenário? Então, hoje nós não temos uma legislação que enfrente isso. E por isso, justamente, eu tenho já uma proposta, eu registrei em cartório essas 16 propostas, e uma delas é o combate à narcocultura digital. A gente combate a figura do influenciador narcocultural digital, que são esses personagens, esses instrumentos, essas plataformas, qualquer meio de divulgação de conteúdo envolvendo grupo criminoso, facção criminosa, vai ser duramente penalizado, tanto no âmbito administrativo, no âmbito civil com indenizações e com penas pesadíssimas no âmbito penal. E só mais uma pergunta, o Wallace Peçanha, ele é daqui de Campos. Onde termina a liberdade de expressão artística e começa a propaganda do crime organizado? Então, é um limite que justamente nessa minha proposta a gente procura estabelecer. Agora, a partir do momento que você tem falsos artistas, bandidos de microfone, dizendo que o Comando Vermelho que é a facção, que você tem que dar tiro na facção rival, que você tem que queimar o rival no pneu, que você tem que portar o fuzil 762, isso já ultrapassa e muito o limite da liberdade de expressão e já se torna um instrumento de propaganda do crime organizado. Só mais uma, Roberto, rapidinho. Vamos, A Olga Manhães está aqui também para saber o que precisa ser feito para impedir que crianças e adolescentes enxerguem criminosos como modelos de sucesso. Exatamente esse combate à divulgação. Por isso que eu entendo que quando nós trouxemos à tona o termo narcocultura, estamos escrevendo esse livro, estamos divulgando, isso tem que ser divulgado amplamente. E aí entra sim o papel dos pais no sentido de fiscalização, né, de supervisionarem os seus filhos e não permitirem que seus filhos tenham acesso a esse tipo de conteúdo. E agora, justamente, dando tudo certo, a gente colocando esse projeto de lei em pauta, transformando isso em legislação e coibindo isso de forma adequada. Nós já estamos aqui com mais de 1.200 pessoas só no YouTube aqui. Eu vou... E as perguntas não param de chegar. Aqui. A Mirandinha, não dá para deixar o crime virar referência para criança. A Priscila de Macaé, a ostentação nas redes acaba atraindo muitos jovens. Esse debate também precisa acontecer dentro de casa. E a Tânia Teixeira também pergunta aqui novamente, qual a responsabilidade dos artistas e influenciadores digitais? E só para complementar isso aí também, como o senhor responde às críticas de que combater a narcocultura pode representar censura à produção artística? Então, bom, vamos lá. Tudo isso está previsto nesse projeto de lei que eu fiz, né? Nessa proposta que eu tenho, e se Deus quiser, ano que vem vai ser protocolada lá no Congresso Nacional. A gente tem essa questão de censura, na verdade, uma coisa é manifestação artística, a outra é você enaltecer o crime organizado. E justamente nesse projeto a gente faz bem, delimita bem esse terreno. Então, uma coisa a gente tem que realmente enaltecer o bom funk, o bom samba, o bom pagode, o bom rock, ou seja, qualquer estilo musical. O que não podemos ter é manifestação dizendo que é a arte periférica da favela. Se eles estão dizendo que eles são a arte da favela, a arte da favela não é você enaltecer facção, enaltecer barricada, enaltecer fuzil. Se eles fossem verdadeiros artistas que enaltecessem a arte periférica, como eles falam, então por que eles não falam da barricada que impede o direito de ir e vir do morador? Por que eles não falam do que o morador sofre tendo que pagar 3 vezes mais no gás que mora na favela do que o morador que mora no Leblon? Por que eles não falam da filha bonita do morador que é assediada pelo traficante? E várias outras aberrações que acontecem na favela, que lá impera a lei do silêncio. Por que eles, por meio da música, não tiram esse silêncio que impera na favela e mostram isso para todos? Porque eles são parte da facção criminosa. Então, por isso que não há uma censura. A gente está justamente mostrando a verdade para toda a população. E aqui a pergunta, fugindo aqui da pergunta também da Tânia, que ela quer saber qual é a responsabilidade dos artistas e dos influenciadores digitais.
Então, hoje, isso não tem uma legislação. Ali, onde é aquilo ali? Aquilo ali foi uma operação da DRE que foi tentar prender um foragido da justiça que estava na casa do Oruan. Na casa do Oruan? Na casa do É Oruan. o que tá batendo no vidro e de cabeça E vermelha. aí eles né? jogaram várias pedras, né, no delegado e no policial que foram lá fazer a diligência. Ah, então são os moradores ali. Inclusive o Oruan ficou foragido durante muito tempo por tentativa de homicídio e etc. Exato. Mas respondendo aqui até, ela quer saber a responsabilidade também dos influenciadores. Então, hoje não tem uma legislação que regule isso. E justamente o meu projeto cria a figura do influenciador narcocultural, com pena de prisão, pena de indenização e suspensão de ter qualquer acesso às redes sociais. Inclusive, as redes sociais serão penalizadas caso veiculem qualquer conteúdo nesse sentido. A Marilene Flores, ela de Cardoso Moreira, está dizendo aqui o seguinte: tinha que ser governador do Rio de Janeiro. Marilene Flores. Marilene, um abraço para você, viu, querido? Um abraço, Marilene, obrigado. Delegado, o senhor acredita que a sociedade ainda romantiza esse crime organizado? Olha, romantiza sim, mas eu acredito que isso esteja mudando. Esteja mudando justamente porque o combate ao crime organizado, ele tem que ser em duas frentes. A frente, obviamente, do combate realmente às organizações criminosas, mas eles têm também um combate na área da narrativa. E isso, quando eu me tornei secretário de Polícia Civil, a gente mudou completamente a nossa assessoria de comunicação, mostrando essa guerra informacional, essa guerra de narrativas, essa disputa de narrativas. Eles até então eram muito bons nisso e a polícia às vezes apanhava calada, mesmo estando certa, com diversas operações. Uma dessas, um exemplo foi exatamente quando nós prendemos esses bandidos de microfone aí. E aí, a gente fez um trabalho todo, não só combatendo fisicamente os criminosos, mas nessa área informacional de narrativa também combatendo. E foi aí que eu trouxe, por exemplo, esse tema da narcocultura. E isso desmistificou completamente essa questão de, olha, eles são o favelado que venceu na vida e vocês estão indo lá combater o cara que deu certo. Não, ele não é o favelado que venceu na vida. Ele é o bandido que está enaltecendo a maior facção criminosa que atua aqui no Rio de Janeiro, uma das maiores do país, que é o Comando Vermelho. E tem que ser combatido sim. Então essa romantização que ainda existe, principalmente por parte de pessoas que dizem que os bandidos são vítimas da sociedade, com essa disputa de narrativa que a gente vem fazendo agora, de igual para igual, isso vem diminuindo. Só para fechar, senão eu vou apanhar. Eu vou apanhar, não quero apanhar, não. Só você tomar um beliscão. Vamos lá, pergunta aí. Exatamente, só para fechar aqui. Que a Ítala, acho a Ítala dos Santos, ela mora em Itapiruna. Que mensagem, delegado, o senhor deixaria para os pais educadores de jovens diante do avanço desse fenômeno? Que ela fala que ela tem 3 filhos adolescentes e gostam muito desse rap, trap, essas músicas assim, e ela já fica preocupada, porque são adolescentes, enfim, não sabe se está dando a educação necessária para eles. Os pais têm um papel importantíssimo nessa questão de realmente olharem, supervisionarem, fiscalizarem no bom sentido, né? O conteúdo que os seus filhos estão tendo acesso. Da mesma forma que acontece isso com a narcocultura, acontece também nas mesmas plataformas, tá? No Roblox, no Discord, entre outras, questões de abusadores sexuais, de pedófilos, que também por meio de redes sociais, dessas plataformas, têm acesso aos seus filhos e cometem vários crimes absurdos. Então, o papel dos pais é importantíssimo no sentido de educar, de conscientizar e de proibir mesmo que esse tipo de conteúdo seja consumido pelos seus filhos ali e orientar que isso não é bom, que que essas pessoas não são artistas, que são bandidos de microfones, artistas bandidos disfarçados de artistas e que estão promovendo as facções criminosas aqui no Rio de Janeiro.
Isso é importante, o papel dos pais é importantíssimo nesse sentido. Perfeito. Delegado Felipe Cura, eu quero agradecer aqui a sua participação aqui no Direto da Redação. Esse tema não se esgota, porque o povo tá aqui que tá louco. Tão Tá desesperado. desesperado aqui no YouTube aqui. Mas muito obrigado aqui pela sua participação no programa aqui. Virá aqui outras vezes, espero, né? Sim, com certeza. Estou à disposição. Eu que agradeço a todos aí que estão nos assistindo, comentando, participando do programa. Roberto, Fabrício, muito obrigado a todos e um bom dia aos que estão nos assistindo aí.